Olá, meus queridos irmãos, retornamos com o nosso quadro Histórias que Inspiram e hoje nós vamos falar de Absalão, quando o coração se perde, mesmo com grandes dons dados por Deus. Existe algo mais perigoso do que um inimigo declarado? Existe. É um coração ferido que nunca foi tratado. Então hoje você vai conhecer a história de um homem que tinha tudo, beleza, influência, posição, mas perdeu a própria alma no caminho. Essa é a história de Absalão. E essa história não é apenas uma tragédia, essa história é um alerta para todos nós. Absalão era filho do rei Davi. Seu nome significa pai da paz. Mas, ironicamente, sua vida foi marcada por guerra interior, conflitos familiares e destruição. E nós temos uma primeira lição aqui. Nem sempre o nome carrega aquilo que realmente a gente cultiva no coração. Nós temos aqui um homem com grandes dons. Isso é um ponto positivo. A Bíblia diz que não havia em todo Israel um homem tão belo. Absalão era bonito, Absalão era carismático, era influente, era inteligente. Absalão era estrategista. Ele sabia falar com o povo, ele sabia ouvir, ele sabia conquistar corações. Ele tinha dons reais. E esses dons foram dados a eles por Deus. Deus concede habilidades, Deus concede carisma e influência, mas dons não substituem caráter. Você pode ser talentoso, você pode ser uma pessoa de boa comunicação, você pode ser uma pessoa que até é admirada por muitas pessoas e ainda assim estar encaminhando para a própria ruína. Aqui nós temos também um coração que sentiu dor. Isso é um ponto real, um ponto humano. A sua irmã Tamar foi violentada pelo seu irmão Amnon. E a Bíblia diz que Absalão odiava Amnon. E nós vemos algo importante aqui. Absalão amava a sua irmã. Ele sentiu uma dor real. Absalão percebeu injustiça e mais. Davi, seu pai, foi avisado, ele sabia, ele não agiu. Então, aprenda isso. Absalão nos ensina que sentir indignação contra o pecado é legítimo. Amar e proteger a família é a coisa correta a se fazer. Existe um senso de justiça nele que é positivo. Só que tem um perigo quando a dor não é curada. Ao invés de tratar a dor, Absalão alimentou essa dor. Durante 2 anos ele planejou vingança. E então ele matou seu irmão Amnon. Tem um alerta para nós. Dor não tratada vira amargura. Dor não tratada vira ódio, vira vingança. E a vingança sempre parece justa para quem está sendo o injustiçado ferido. Mas ela nunca produz o juízo de Deus. Inteligência usada da forma errada foi o que aconteceu aqui. Absalão não era impulsivo. Ele era uma pessoa estrategista. Ele esperou o momento certo, ele planejou o ambiente. Ele usou outras pessoas para executar o seu plano. Depois disso, ele faz algo ainda mais impressionante. Ele começa a conquistar o coração do povo. É o que diz a palavra de Deus, que ele furtava o coração dos homens de Israel. Ele ouvia as pessoas, ele demonstrava empatia por essas pessoas. Ele prometia justiça a estas pessoas. E aqui nós temos algo interessante também para observar. As pessoas precisam ser ouvidas, ser valorizadas, sentir que alguém se importa com elas. Isso é algo que líderes de Deus devem aprender a fazer. Mas o problema está aqui. Ele fazia tudo isso com a motivação errada. Não era amor pelo povo, era sede de poder. Então preste atenção. Carisma sem integridade é manipulação. E aí nós vemos a rebeldia expressa quando o coração está exaltado. Absalão tinha inveja do próprio pai. Toma Jerusalém, usurpa o trono, humilha Davi publicamente, e aqui nós vemos o auge da queda. Um filho contra o pai, um homem contra uma autoridade, um coração tomado pelo orgulho. E Deus quer nos alertar sobre algo aqui. Quem não resolve feridas internas
acaba destruindo relacionamentos externos. A morte, que revela uma verdade profunda, está aqui diante dos nossos olhos. Na fuga acontece algo simbólico. Absalão fica preso pelos cabelos em uma árvore. Está lá em 2 Samuel 18:9. Aquilo que era seu orgulho passa a se tornar sua prisão. E depois, sua morte. Nunca se esqueça disso. Aquilo que você alimenta com orgulho hoje pode ser exatamente aquilo que vai te derrubar amanhã. E aí nós temos o grito de um pai. Quando Davi recebe a notícia: meu filho Absalão, quem me dera morrer por ti. E ele vai repetindo: Absalão, Absalão, Absalão. Esse é um dos gritos mais dolorosos da Bíblia. Mesmo diante da rebelião, o amor do pai não morreu. E isso aponta para algo muito maior. Um Deus que ama, mesmo quando o homem se rebela contra ele. E aí nós temos a soberania de Deus. Apesar de toda a trama, conspiração, estratégia, apoio político, a Bíblia deixa algo muito claro. Deus anulou os planos de Absalão. 2 Samuel 17:14. Nenhum plano humano prevalece contra a verdade de Deus. Vamos aprender com os acertos agora. Tenha senso de justiça, valorize pessoas, desenvolva seus dons, seja sensível à dor dos outros. Mas não alimente mágoa, não confunda carisma com caráter, não use pessoas para subir na vida. Não permita que o orgulho dirija a sua vida. Absalão tinha tudo para ser um grande homem, mas ele perdeu tudo porque nunca venceu dentro de si. O maior campo de batalha não é lá fora, é o coração, é aqui dentro. Então hoje a pergunta não é sobre Absalão, é sobre mim, é sobre você. Existe uma dor que ainda não foi tratada? Existe um orgulho escondido? Existe desejo de relacionamento acima de Deus? Se houver, hoje é dia de entregar isso ao Senhor. Sabe por quê? Porque um coração curado constrói vida, mas um coração ferido destrói tudo ao teu redor. Que essa lição possa edificar a sua vida. E eu quero dizer para você que toda quinta-feira, às 20 horas, você vai ouvir uma história que inspira. Esse quadro ficou parado por 1 ano e nós estamos retornando porque o nosso objetivo é que Deus possa encontrar um lugar no seu coração e fazer morada. Eu quero orar por você. Pai, livra de nós, Deus, tudo aquilo que nos afasta da sua vontade, da sua palavra e da sua verdade. Dá-nos um coração, Pai amado, segundo o teu coração. Que possamos fugir, Pai amado, daquilo que nós entendemos ser justiça, mas no final é vingança. Pai, nós queremos viver uma vida que agrade ao Senhor. Se existem pessoas aqui ouvindo agora, se você está ouvindo essa mensagem, essa oração, e guarda no seu coração uma mágoa, que você tem no seu coração aí uma amargura, se você tem algo a lidar, a tratar, que você possa, guiado pelo Espírito Santo de Deus, agir de uma maneira que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Porque quando nós glorificamos o nome de Deus, a nossa vida é edificada. Pai, nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.